Porção de hoje é livro de João, capítulo 1 ao capítulo 3, e depois o Salmo 136. Comecemos com o livro do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pombo e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que Jesus dissera e que haviam seguido a Jesus.
O primeiro que ele encontrou foi Simão, irmão, e lhe disse: Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beber, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estavam chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: Destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem.
João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes farei de co... eu, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho, no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhava, está batizando e todos estão se dirigindo a eles. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Salmos 136.
Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. O seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas. O seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. O seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou a Faraó e o seu exército no mar vermelho. O seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Que feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Lauren, querida. Gente, passagem gloriosa de João, salmos poderoso sobre nossas vidas nessa manhã, o que o Senhor está trazendo para nós nesse dia glorioso. Queria falar um pouquinho com vocês sobre o que João fala no primeiro capítulo do seu livro. Apóstolo, não estamos conseguindo ouvi-la, não. Ah, tá. Ok. Não estão vindo? Não? Sem som? Para mim aqui, eu vou sair e vou entrar de novo. Peraí. Apóstola, para mim aqui tá perfeito, tá dando para ver bem. Ah, ok. Aqui, Lauren, eu acho que é o seu. Alguém escreve para a Lauren aí, por gentileza, para ela sair e entrar de novo. Obrigada, meninas, por me avisar, senão eu ia entrar e sair aqui. Perfeito. Vamos lá, então, vamos seguir. E no capítulo 1 de João, tem um trecho que fala assim, ó. Vem e vê, venha e veja. Aqui é interessante esse trecho, porque Yeshua está trazendo algo muito poderoso sobre os discípulos e sobre a terra. Nesse trecho, venha e vê, venha e veja, é um método pedagógico aqui profundo, profundo. É um método judaico profundo. Por quê? No judaísmo, né, você tem que entender primeiro que Yeshua era um judeu e você tem que entender o contexto em que isso estava acontecendo. Ele estava ali no meio dos judeus, certo? Então, no judaísmo, não se aprende através de conceitos abstratos apenas, mas de experiência vivida. Então, quando é falado aqui, ó, venha e veja, venha, é um convite a essa jornada espiritual, né? Então, venha
e veja. Não é apenas observar, mas é apenas, é literalmente você perceber com entendimento espiritual. É a visão espiritual ser aberta. Entende? E isso aqui é muito poderoso. Porque logo depois, quando a gente vai vendo falar ali no capítulo 3 sobre Nicodemos, quando Yeshua começa a falar para ele, né, que é necessário nascer da água e do espírito para que ele conseguisse compreender. E para quem Yeshua estava falando isso? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre em Israel. Olha a profundidade disso. Nicodemos era um mestre. Ele era um rabino respeitado, conhecido, ou seja, era uma pessoa que tinha ali uma carga de estudos, de concepções, certo? Ele não estava falando com um leigo. Mas Yeshua estava falando para ele de coisas que a visão dele não enxergava, de coisas que o entendimento dele não tinha alcançado. Apesar dele ter todo o conhecimento que ele tinha, todo o prestígio que ele tinha, toda a bagagem que ele tinha, Yeshua vai e fala para ele que ele precisava nascer da água e do espírito, para que ele pudesse compreender e entender coisas grandes e profundas. A água, ela vai trazer o conceito de purificação, o arrependimento genuíno, a circuncisão do coração. Em Ezequiel 36 vai falar: então aspergirei a água pura sobre vocês e porei um espírito novo em vocês. Lembra que nós lemos agora recentemente em Ezequiel? Antes de colocar o Espírito, a purificação da água. Antes de vir o Espírito, Ezequiel fala, então aspergirei água pura sobre vós. É o Senhor falando aqui por meio da boca de Ezequiel. E porei dentro de vós o meu Espírito. Então, o Senhor vai falando aqui da água e do Espírito. E aí, quando ele fala sobre o Espírito, que é o Espírito? O Espírito Santo dele. Que vai trazer a renovação da alma, o impacto do reino. Né? Então, é muito profundo isso. E aí, Yeshua vai discorrer nessa passagem aqui de Nicodemos e vai trazer ali para ele, né, que ele fala assim, olha, eu falo das coisas terrenas e vocês não entendem. Quanto mais das coisas espirituais, das coisas celestiais. Ele vai revelando para nós que há níveis de compreensões, queridos. Yeshua está usando aqui um método para ele, né, que vai mostrar para ele aqui que ele estava preso no literal. Ele estava preso nas coisas básicas, né? E sem conseguir entender as coisas gloriosas, as coisas grandiosas acerca do reino. Ele fala, olha, se você não consegue nem entender as parábolas simples sobre vento, sobre nascimento, como que você vai entender os mistérios celestiais da redenção, da salvação? 1 Coríntios 2,14 vai dizer assim, ó, mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entende? Então aqui, essa manhã, ao ler essa passagem, eu vejo como o Senhor está nos convidando à abertura do nosso entendimento para ver o seu reino. Ver no hebraico, essa palavra ver, né? Venha e veja. Não é apenas uma concepção visual das coisas, mas é uma compreensão espiritual profunda. Quando ele está falando, Yeshua está falando sobre ver o reino, ele está falando de ver tanto fisicamente, quanto ter uma visão profética,
quanto ter um entendimento aberto de todas as coisas. Isso é muito poderoso, isso é muito maravilhoso. Lembram quando Yeshua está explicando as parábolas para os discípulos? Para a multidão, né? Tá explicando, ele tá falando, ele tá contando a parábola, e muitos não entendiam nada do que ele falava. Depois os discípulos iam e pediam para eles, para Yeshua explicar aquilo ali, porque nem eles entenderam também não. E aí Yeshua abria o entendimento deles e explicava. E eles conseguiam ver o que os outros não conseguiam ver. Em Efésios 1, 17, 18, diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Yeshua, Hamashia, nos dê olhos do vosso entendimento iluminado, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Entende como isso é poderoso? Isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é tremendo. A gente poder entender que nós precisamos que o nosso entendimento seja aberto, para que a gente não fique numa ignorância e não consiga enxergar o reino de Deus, para que a gente não fique numa limitação. Você precisa estar pronto ao novo de Deus. Você precisa estar pronto às coisas extraordinárias. Você precisa desejar que Ele abra o seu entendimento, estar pronto para nascer da água e do Espírito. Mais uma vez, né? São os processos. A gente recebe ali. Hoje você está recebendo um convite do Senhor. No início, no primeiro capítulo, venha e veja. Venha e veja. Porque houve um questionamento antes, né? Muitas vezes o homem tem ali um questionamento, as dúvidas, a incredulidade. Aí você lê em João, venha e veja. Porque quando você vier e ver, você vai ter experiência. E você vai ter transformação. E aí você vai ter visão das coisas do reino de Deus. E aí você vai ter a plenitude. Então você vem e vê, você nasce de novo, você tem um entendimento aberto, você passa a ver o reino de Deus e você recebe o Espírito dele sem medida. Nós lemos em João que o Senhor nos dá o Espírito sem limitações. Sem limitações. Entende? Em Yeshua, nós recebemos o Espírito dele sem limitações. É glorioso demais, queridos, o que o Senhor está fazendo nessa manhã. Então, quanto mais você se aproxima do Pai com o seu coração circuncidado, lavado, mais ele vai revelar os segredos do reino que estão escondidos desde a fundação do mundo, os quais o Pai revela para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que exercem e cumprem a sua palavra. Então é necessário você entender. Há coisas extraordinárias que Deus quer revelar à sua vida, para que você seja pleno, para que você tenha visão do alto. Então que nesta manhã o teu coração já possa entrar nesse desejo, Pai, abre o meu entendimento. Não deixa, Pai, que eu fique na ignorância acerca do teu reino. Não permita, Pai, que eu fique num estado de ignorância espiritual acerca da minha vida. Me mostra o que há em mim que ainda precisa de purificação, que há em mim que ainda precisa de transformação. Eu estava pensando ontem e meditando sobre a passagem de Davi, e quando Davi peca com Batseba, ele fica um ano ali naquele estágio ali,
daquele pós-pecado dele, e ele achando que estava tudo certo, né? Ele praticou o pecado e chega um ponto que a pessoa, quando ela está envolvida no pecado, ela fica insensível. E ela fica como se fosse ali cauterizada, né, por aquele pecado, ela fica insensível. E Davi ficou assim 1 ano. O pecado ele traz uma insensibilidade tão grande que a pessoa peca e daqui a pouco ela acha que aquilo ali é normal. Ela acha que tá tudo certo, sabe? 1 ano Davi ficou ali naquela situação. Depois que ele tinha matado o marido de Batseba e tinha ali, né, se prostituído ali com ela, engravida ela, e ele fica 1 ano naquela situação, até que vem o profeta Natan e confronta Davi. E ele foi tão sábio naquele confronto que ele conseguiu ali, né, por meio da palavra profética, abrir o entendimento de Davi. Entende? Aquilo que estava ali cegando, Davi estava numa situação pecaminosa e ele estava ali achando que estava tudo bem, não estava enxergando, né, aquela condição miserável que ele estava e o afastamento absurdo ali que ele estava vivendo, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. Então, quando Natan vem e confronta ele, o entendimento dele é aberto, os olhos dele são abertos e Davi cai num choro profundo. Davi, ele entra ali num arrependimento verdadeiro. E o que é arrependimento verdadeiro? Gente, é não justificar. É impressionante como as pessoas têm dificuldade de reconhecer suas falhas e confessar suas falhas. Há sempre uma transferência, a culpa é do outro, né? A pessoa ela não consegue enxergar, isso também é falta de entendimento. Então, Davi, ele teve os olhos dele abertos, e quando ele teve os olhos abertos, que ele enxergou o pecado dele, que ele enxergou o quão ele estava afastado do Senhor, ele entra num choro, ele entra num arrependimento, e ali, através da techuvá, ele faz o retorno para o Pai, ele faz o retorno para o coração do Pai. A aliança dele com Deus é restaurada. Apesar de Davi sofrer as consequências do pecado dele, aquilo que era mais importante, mais precioso foi restaurado, que era a aliança dele, a proximidade dele com o Pai. Então, existe, queridos, níveis de entendimentos. Níveis de entendimento. O Senhor, ele quer abrir o nosso entendimento, a começar em nós, a começar para que nós possamos enxergar a nossa vida, enxergar aquilo que tem nos afastado do Pai, né? Para que venha sobre nós a purificação, a água que purifica o nosso coração, que nos traz o verdadeiro entendimento do arrependimento, da techuvá, para que nós sejamos cheios do seu Espírito. E assim nós possamos nascer de novo. E assim nós possamos ter um entendimento maior acerca do reino de Deus e da sua justiça. Para que nós possamos ver como águias, ver do alto, para que o nosso entendimento ele seja aberto e nós não venhamos a ficar limitados numa cegueira espiritual. Eu sempre falo, imagina você num campo de batalha, num campo de guerra, e você com os olhos vendados. Você pode ter a espada na mão, você pode ter armas com você, mas como que você vai lutar se você não vê? Como que você vai lutar se você não está vendo seu inimigo, se você não está vendo de onde está vindo o ataque? Como que você luta com os olhos vendados? Então, esse trecho que nós lemos hoje, essa porção de hoje, há um convite do Senhor: venha e veja, venha e veja. Venha e veja. Que o Senhor abra o teu entendimento nesta manhã, para que você possa ver as coisas grandes e ocultas, para que os tesouros do reino de Deus sejam revelados, para que você entre, para que você nesse ponto onde você começa a vir e ver, aqui você vai começar a ter experiências gloriosas com o Senhor.
Aqui você vai começar a entender aquilo que parece muitas vezes loucura, aquilo que muitas vezes a incredulidade tenta roubar de você. Você vai começar a ver e a ter experiências gloriosas com o Senhor. Amém? Você vai começar a enxergar do alto como águia. Isso é tremendo, poderoso. Quando Deus vem e abre o nosso entendimento, queridos, nós entramos numa nova dimensão de glória. Nós experimentamos algo que nós antes não podíamos enxergar, compreender, e nós passamos a viver num plano extraordinário de Deus. Deus quer que seus filhos governem. E para governar, você precisa ter o seu entendimento aberto. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Amanhã estaremos aqui firmes e fortes no propósito. Shalom, shalom. Bom dia.